Sejam bem-vindos a mais um Desperta Colonial. Bom dia! Eu sou a Regiane, sou membro da igreja. Estou aqui para mais uma manhã nós compartilharmos mais um pouquinho da palavra do Senhor. E estarei lendo lá em Mateus, no capítulo 7, o verso 13 e o verso 14. Nós vamos estar falando sobre as duas portas, a porta estreita e a porta larga. Vamos ler então a palavra do Senhor? Diz assim a palavra: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, amados, a gente leu aqui a palavra do Senhor. O próprio Jesus, ele falou sobre essas duas portas. A porta estreita é a porta que leva à salvação, o caminho da vida. E a porta larga é aquela que leva ao caminho da perdição. Não é fácil nós atravessarmos a porta então estreita, porque é um caminho apertado, que exige então renúncia, exige que a gente realmente tenha aceitado a Jesus como Salvador das nossas vidas, temos se arrependido, aquele arrependimento genuíno, e confessamos então os nossos pecados, nos quebrantamos diante do Senhor, e Ele fala que nós precisamos então, a partir do momento que a gente então tem Jesus como Salvador, nós temos essa grande responsabilidade de andar em seus caminhos. Não é fácil, porque precisa então de renúncia, a gente precisa obedecer a palavra do Senhor, a gente precisa ter uma vida de santidade. Nós somos tentados a todo momento para desobedecer, para desagradar ao Senhor, mas nós precisamos ser fortes. Isso é o caminho estreito. A gente reconhecer Jesus como nosso Salvador, e algo muito importante quando a gente recebe Jesus, algo em nossa vida precisa mudar. A nossa vida precisa ter uma transformação. Essa transformação pode levar tempo, esse processo, Porque não é fácil mudar totalmente a nossa vida. Mas nós precisamos deixar o agir do Espírito Santo. Porque quando a gente aceita Cristo como nosso Salvador, a gente recebe então o Espírito Santo. E Ele vai nos ajudar, vai nos guiar, para nós andarmos então com o Senhor, nesse caminho, na porta estreita. E a gente então vai buscar essa santificação, a gente vai consagrar as nossas vidas para o Senhor. Então, mesmo que a gente é tentado, todos os dias nós precisamos lembrar de entrar por essa porta estreita. Lembrar que ali está a marca do Senhor Jesus nas nossas vidas, que é a salvação, que é o sangue dele derramado ali na cruz, que nos purificou de todo o nosso pecado. Então, amados, a porta estreita é a porta da vida, é a porta que a gente vai caminhar com o Senhor Jesus. Ao contrário da porta larga, não é? Muitos, infelizmente, escolhem a porta larga. Por quê? Porque é uma vida fora dos propósitos de Deus. As pessoas fazem as suas próprias vontades, praticam tudo o que não agrada ao Senhor, não é? Não examina a palavra de Deus, muito menos vive a palavra de Deus. Não dá ouvido à voz do Espírito Santo, Então escolhe realmente uma vida pecaminosa, uma vida na carne. E infelizmente essa é a condenação eterna
né? Infelizmente, muitas pessoas escolhem passar pela porta larga. Não quer então ter essa vida com Deus. Por quê? A vida com Deus exige então essa renúncia, exige transformação da vida, exige que essa pessoa pense, né, como vai levar a sua vida com Deus. Então essas pessoas, elas querem levar a vida da maneira como elas querem. E a palavra do Senhor é bem clara. O que fala aqui a palavra do Senhor? Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Amados, quantas pessoas têm desprezado a palavra do Senhor, quantas pessoas têm desprezado os ensinamentos, não é? E têm vivido então essa vida longe dos padrões, longe dos caminhos do Senhor. Estão vivendo a sua própria vontade, na carne. Estão dando ouvidos então a Satanás. E, infelizmente, é caminho de morte, é caminho de sofrimento, não é? E enquanto que a palavra do Senhor também nos fala aqui no livro de Mateus 7, que a porta estreita é apertada, mas leva ao caminho da vida. São poucos os que encontram. Lá em Provérbios 14, 12, diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Satanás, ele enfeita os caminhos. Ele faz com que as pessoas sintam prazeres, alegrias momentâneas, não é? Mas quando ela vai deitar no seu travesseiro, ela não tem paz, ela não tem alegria, aquela pessoa é uma pessoa sofrida. Infelizmente, o Satanás, ele mostra caminhos, né, de alegrias passageiras. Mas aqui a palavra nos fala que, infelizmente, o caminho leva à morte. Mas o Senhor Jesus, ele nos dá caminho de vida, caminho de vitória. E a gente precisa então escolher, olhar para Cristo, seguir em frente. Ainda lá em Filipenses 3, no versículo 3 e versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, amados, quando a gente caminha nesse caminho difícil, não é? Porque, como eu disse, não é fácil, a porta estreita, é um caminho apertado, é um caminho que a gente precisa, então, ter uma vida de santidade na presença do Senhor, mas nós vamos alcançar o prêmio da vida eterna, e vai valer muito a pena nós vivermos com o Senhor, né, no paraíso que Ele está preparando para os seus filhos, para os salvos, para os santos. Mas a gente precisa, então, olhar para Jesus, né? Esquecer das coisas que ficaram para trás, as coisas que nos atrapalham de andar com Ele, viver uma vida, então, que agrade ao Senhor, uma vida de consagração, uma vida de santificação. A gente precisa. E, como aqui a gente sabe, a gente precisa ser sábio, não é? Porque Jesus, ele nos ama tanto, e Ele mesmo nos ensina a andar com Ele, a trilhar esse caminho com Ele. Então seja sábio e caminhe com o Senhor, que é o caminho da vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor que nos ajude a trilhar nesses caminhos que nos levam então à salvação, nesse caminho que nos leva à salvação, que nos ajuda a permanecer firmes
com Ele. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso, um Deus fiel, e nos ajuda, Pai, a caminhar nesse mundo tão difícil, nesse mundo, Pai, em que tantas tentações são impostas para nós, mas que possamos, Pai, ser vitoriosos e não olhar para essas tentações, não dar ouvidos a essas tentações, mas olhar e ouvir o Teu Santo Espírito, que nos leva, que nos conduz à vida eterna. Pai, que a cada dia o nosso prazer possa ser estar na Tua presença, possa ser caminhar contigo, possa ser caminhos de paz, caminhos de alegria. Pai, nos ajuda, porque a caminhada é difícil, mas nós sabemos que o Senhor está conosco a cada momento e nos dá a garantia, nos dá a certeza, é a sua promessa de andar, de caminhar conosco em todo o tempo. Obrigado, Pai. Então que nós possamos, Pai, estar firmes, convictos de entrar pela porta estreita e andar nos seus santos e retos caminhos. Essas são as bênçãos, Pai, que eu te peço e te agradeço, com o perdão dos meus pecados, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso e sempre escolha, então, olhar para Jesus e andar nos seus santos caminhos.